Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o diploma que hoje, as apreciações parlamentares que hoje debatemos podem ser analisadas sob duas perspectivas, uma perspectiva jurídica e uma perspectiva política. Do ponto de vista jurídico, eu não queria deixar de levantar aqui um problema que sei que é controvertido na doutrina, mas que do nosso ponto de vista configura uma ilegalidade. É que não é aceitável do nosso ponto de vista a utilização de uma autorização legislativa que caducou em 31 de dezembro. Eu sei que o Governo vai dizer que aprovou num dos últimos Conselhos de Ministros de dezembro. E sabemos também que os governos o que fazem é, quando não têm ainda soluções definitivas para os diplomas autorizados, aprovam, incluem nas conclusões dos Conselhos de Ministros essa aprovação, mas depois, muitas vezes, só vários meses após essa aprovação, é que o dito diploma vê a luz do dia. Ora, foi o caso. Nós sabemos quais são os prazos para promulgação do Sr. Presidente da República, damos um prazo razoável para que haja a tramitação de envio entre os vários órgãos de soberania e a referenda e os dias para a publicação. O que é certo é que a tal aprovação no final de dezembro do ano passado só viu a luz do dia 3 meses depois. Ora, isto não pode acontecer. Imagine-se, por exemplo, que o Governo legislava sobre esta matéria, como acontece muitas vezes com diplomas que são aprovados em Conselho de Ministros e só aparecem em Diário da República muitos meses depois, legislava sobre esta matéria daqui a mais 1 ou 2 meses ou 3. Isto significaria, continuaríamos a ter que considerar que a autorização legislativa estava vigente? Penso que não, e este é um problema que não queria deixar de levantar. Depois, é preciso também dizer que na parte que tem a ver com a norma do orçamento para 2010 invocada, ela só cobre a parte das alterações do ponto de vista autárquico, e essa é a sua filosofia do artigo 42, salvo erro, do orçamento para 2010. Queria ainda dizer, Sr. Presidente, que o problema fundamental aqui é, sem dúvida, político. Porque o que o Governo faz neste diploma é aumentar de uma forma inaceitável os limites para autorização de despesas, e eu não vou referir-me a qual é o método para atribuir essas empreitadas. Essa questão não foi levantada pelo PCP. Aumenta os limites para a autorização de despesas de forma que é absolutamente inaceitável. Sr. Presidente, uma regra básica para a transparência na gestão dos dinheiros públicos é que os limites para a autorização, sobretudo por órgãos individuais, sejam razoáveis. E nós não estamos de acordo que os limites sejam elevados, quer para o Primeiro-Ministro, quer para os Ministros, quer para altos cargos da administração pública, quer para presidentes de Câmara, sobretudo até aquelas competências que podem ser delegadas pela Câmara Municipal nos presidentes a um nível absolutamente elevado, como, por exemplo, o facto de se permitir que haja delegação nos presidentes de Câmara que pode ir até 2,5 milhões de euros. Adjudicações de 2,5 milhões de euros, o que é totalmente fora daquilo que são as exigências de transparência. E no caso do Primeiro-Ministro, o limite vai até 7,5 milhões de euros poderem ser autorizados pelo Primeiro-Ministro. 11,7 milhões era o valor anterior. Peço desculpa, tem toda a razão, Sr. Secretário de Estado, era a nota que aqui tinha. É bem mais. Só que sabe qual foi a minha confusão, Sr. Secretário de Estado? É que nós já protestámos contra os 7,5 milhões, que já eram excessivos. E o Governo, em vez de corrigir, aumenta ainda para 11,250 milhões. E por isso, Sr. Presidente, a nossa oposição a este diploma é de que não podemos ter limites tão altos para a adjudicação de despesas, que devem ser os órgãos colegiais, as entidades que devem ser privilegiadas na atribuição de despesas, na adjudicação de despesas com estes montantes. Isso é que favorece a transparência e o justo exercício dos poderes públicos no uso de tão grandes montantes do dinheiro que é de todos nós. E depois, Sr. Presidente, não é possível também olhar para este decreto sem pensar
que nos estamos a aproximar de um período muito particular da vida política e do funcionamento das instituições de soberania, que é o período em que vamos ter um governo de gestão e em que é ainda mais grave que estes limites entrem agora em vigor. E eu, Sr. Presidente, para ilustrar a gravidade do que está aqui a passar, podia referir-me, entre outros casos, ao caso de uma escola em Cabeceiras de Basto, que tinha uma obra anunciada de 4 milhões de euros com dísticos junto à escola, que depois de um contacto de uma empresa que estava interessada na obra, foi aberto um concurso em 3 dias e que foi adjudicada depois esta obra por 3,8 milhões de euros, com uma justificação que as obras já estariam feitas e era preciso andar com este concurso. É este tipo de negócios que nós não podemos aceitar, e aumentar os limites para decisões individuais só vai abrir mais campo à desconfiança, à falta de transparência e à pouca transparência do exercício dos órgãos públicos, dos cargos públicos e na aplicação dos dinheiros do Estado. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este debate já teve pelo menos 2 momentos muito interessantes. O primeiro foi quando o Governo veio acusar o PCP, imagine-se o Governo, de enganar voluntariamente os portugueses. Imagine-se o Governo a acusar o PCP de enganar voluntariamente os portugueses. É preciso ter descaramento. E depois, mais à frente, o mesmo Governo a dizer, imagine-se mais uma vez, que o Governo procedeu e procede com total lealdade nos procedimentos institucionais. Oh, senhores deputados, se este assunto que estamos a debater não fosse tão sério, era quase caso para darmos aqui todos uma sonora gargalhada. Mas sobre a questão que aqui está em cima da mesa, Sr. Ministro, quero lhe dizer o seguinte. A autorização legislativa que os senhores invocam tinha caducado e, portanto, na parte relativa às autarquias locais, que é aquela que depende desta autorização legislativa, bem sei que o resto não depende, há uma ilegalidade. Se o Sr. Ministro acha que não foi dito há pouco com toda a clareza, é dito agora, porque se não fosse dessa maneira, atribuíamos ao Governo um poder discricionário de protelar as autorizações legislativas, invocando o desenvolvimento do processo legislativo. Isso não é aceitável e nós não aceitamos essa interpretação da lei. Segundo, em relação ao artigo do Orçamento, sabe, Sr. Ministro, é preciso ver as coisas com atenção de facto. Em primeiro lugar, ela é só sobre as autarquias. Depois, é mais uma das dezenas de autorizações legislativas que os senhores põem no Orçamento de Estado. É certo que o PCP se absteve-se, não votou a favor. Mas este artigo não dizia que se ia aumentar desta forma as normas, os limites. Estabelecia um limite máximo. E tinha também outras normas com as quais nós até estávamos de acordo. Por exemplo, a possibilidade de poder haver, pelas Assembleias Municipais, órgão deliberativo, aprovação de verbas que tinham incidência em vários anos, porque às vezes há projetos que implicam essas autorizações. E no cômputo geral destas várias normas, muitas delas vagas, o nosso resultado foi a abstenção. Mas é curioso, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro não tenha querido falar do problema fundamental, que é nós sabermos o que é que justifica que a autorização para despesas para o Sr. Primeiro-Ministro aumente, neste momento, 50%. O que é que justifica, Sr. Ministro? É essa a resposta que o senhor tem que dar ao país e não perder-se aqui com acusações que não têm nenhum sentido. 50% é o aumento para a autorização de despesas por parte do Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não tenho pouco tempo, duas questões muito rápidas. Primeira questão. O Sr. Ministro pode invocar o que quiser. O que é certo é que o Conselho de Ministros foi em 23 de dezembro. O Sr. Presidente da República tem 40 dias para promulgar os decretos do Governo e, para além desses 40, imaginando que eram gastos usados na totalidade, sobram ainda outros 49 dias. Explique-nos lá onde é que andou o decreto-lei que demorou de 49 dias para aparecer à luz do dia. E se isto não é um subterfúgio para prolongar abusivamente as autorizações legislativas. E é por isso que é uma ilegalidade. Segunda questão, e para terminar, Sr. Presidente, o Sr. Ministro pode falar à vontade dessas coisas todas, dessas declarações grandiloquentes. O Sr. Ministro não explica qual é a razão deste aumento dos limites. Qual é a razão? Dê-nos uma razão, Sr. Ministro, só uma.
para a gente perceber porque é que nesta altura se tem que aumentar em 50% o limite de autorização de despesas do Primeiro-Ministro. Uma razão, Sr. Ministro. Ao fim deste tempo todo, acho que já era tempo de nos dar essa razão, pelos vistos até agora ainda não foi apresentada pelo Governo.